Bom dia, galera, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso mundo gringo. Bom, se você gosta das nossas histórias, já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E se você perdeu algum, aqui embaixo no box de informação tem a nossa playlist, então corre lá para você ouvir, tá bom? E temos também nosso podcast na Apple Story. Coloca lá Mundo Gringo que vocês vão ouvir nossas histórias. Bom, gente, a história de hoje, ela mesma deu o título de Minhas Piores Histórias de Amor. Gente, fiquei pensando, eu podia fazer uma série contando as minhas piores histórias de amor. Porque quem olha pra mim pensa que tudo sempre foi uma maravilha, né? Não, também tive as piores histórias de amor também, como todo ser humano, né, gente? Acho que todo mundo, a gente passa por coisas boas e ruins na vida. Eu falo que as coisas ruins, a gente tem que ter um pensamento positivo até nessa hora, né? Elas vêm pra nos ensinar, pra nos fortalecer, pra nos engrandecer. Bom, mas vamos lá ao e-mail da nossa Alice de hoje. Bom, Dani, depois de muito ouvir as histórias, de me identificar com tantas, resolvi relatar para vocês as minhas piores histórias de amor. Como aconteceram, como eu me senti na época e como isso me colocou nos trilhos para ser a mulher que eu sou hoje. É bem aquilo que eu falo, né, gente? A gente vai passando por experiências e eu acho que a gente vai mudando também. Isso é a parte boa da vida, né? A gente vai mudando com as nossas experiências. Eu acho muito válido. Eu sei que tem gente que não muda bosta nenhuma, né? Com as experiências que passa. Mas eu acho muito válido quando a gente consegue mudar. E as histórias dela, eu tava lendo e eu fiquei pensando, sabe? Que será que eu teria a mesma atitude? Será que eu teria passado a mesma coisa? E eu acho que muita coisa ali eu me identifiquei com ela. Vocês vão saber agora. Então vamos lá. Tenho 34 anos, tenho uma profissão, sou separada, não tive filhos e as histórias que eu vou contar já são passado, mas abriram feridas que demoraram para se curar. E até arrisco que algumas talvez não tenham se curado totalmente. Então vamos lá, as histórias de Alice. Pois bem, sou da geração virtual, sempre tive computador e internet em casa, desde meados dos anos 90. Cresci acostumada a isso. Tive paixões de adolescência por colegas de escola, mas também por alguns meninos que acabei conhecendo através dos pré-históricos bate-papos da vida. E por esses, o meu sentimento era mais forte. Talvez por estar envolvido na esfera da ilusão. E eu adorava sonhar e imaginar. O que acaba não vindo para a realidade e sendo maculado pelas imperfeições, acaba sendo mais bonito muitas vezes. Nunca tive problemas com isso, né? Ai, peraí, minha caneta não está escrevendo, gente. Bom, ela disse que ela nunca teve problemas com isto, tá? Pois meu acesso à internet era bem controlado e eu não tinha interesse em fazer besteira. Eu levava essa interação virtual de forma tranquila com gente da minha idade. Sempre fui precavida com isso na infância e na adolescência. Ok, aí ela disse, fui fazer merda, Dani, só depois de gente grande. No final dos meus 17 aninhos, comecei a namorar rapazes do meu círculo presencial. Tive 2 namores com bons rapazes, até ficar solteira em 2007, que foi onde o espírito do dedo podre baixou em mim. Eu nunca fui apaixonada ou sequer cheguei a amar esses 2 primeiros namorados. Nunca senti por eles uma paixão arrebatadora que eu sentia pelos meus crushes virtuais e platônicos. E hoje, olhando para trás, eu vejo que após 3 anos de namoro morno, eu queria mesmo era viver uma grande história de amor. E foi justamente nesse momento que eu comecei a errar. Uma jovem querendo o seu conto de fadas. Gente, prestem muita atenção no texto dela, porque eu tenho certeza que muitas de vocês também vão se identificar com tudo que ela tá falando aqui. Meu primeiro amor foi um rapaz que eu conheci numa comunidade no Orkut, aos 18 anos, Michael. Ele era de outro estado, já formado na profissão que eu havia começado a estudar. Quando eu já tinha 19, bom, ela tinha 18, né, gente?
Quando eu já tinha 19, depois de um tempo dos nossos sentimentos crescendo, ele veio pra cá me ver e ficamos apenas nos beijinhos. Terminei com meu segundo namorado quando vi que não dava mais para conter o que eu sentia por Michael. E aí combinamos de finalmente nos encontrar. Bom, mas só éramos melhores um pro outro no campo platônico. Ele era quase 10 anos mais velho que eu e apesar de amá-lo, eu sabia que aquilo não daria certo. Ele tinha uma vida lá e eu uma vida aqui. Eu tinha minha faculdade e um pai em estado terminal. Logo depois ele voltou para o estado dele e colocamos um ponto final nisso. Eu era muito nova e muito tímida e apesar do forte sentimento, quando nos encontrávamos, vimos que faltou química. Meu ex gostava muito de mim e mesmo sabendo do que tinha acontecido, pois eu fui sincera com ele, ele insistiu para que a gente voltasse, pois ele não queria me perder. Voltamos, mas era só uma questão de tempo para terminar. Ele precisava começar a me esquecer e desencanar de mim. Para mim, nosso namoro não cheirava nem fedia. Ele me fazia companhia e era engraçado. Então não era um fardo estar com ele. Sexualmente, nós fazíamos de quase um tudo, mas penetração vaginal, não. Eu queria ter minha primeira vez com alguém que eu amasse de verdade e eu enrolava dando mil desculpas a ele. Bom, passou um tempo, em 2007 eu conheci também na internet o Fábio, pelo qual também me apaixonei. E ele me apresentou uma nova situação, a do cara que só queria sexo. Essa situação me magoou muito, mas foi um grande aprendizado. Fiquei uns meses mal por causa dele. Infelizmente não fomos pra cama. O Fábio era um rapaz... Felizmente, né, gente? Nem sei o que eu falei. Se eu falei felizmente ou infelizmente. O Fábio era um rapaz alto, não muito bonito, engraçado. Tínhamos um forte interesse em comum, que eu não vou falar, pois essa comunidade em questão não é muito grande e tinha poucas mulheres. Bom, acabei sendo fisgada por isso. Foi uma paixonite fogo de palha, mas eu sinto que foi aí nesse ponto, por não poder viver minha paixão com ele, que eu guardei tudo isso e queria transferir as características dele para viver essa ilusão com outra pessoa. Pouco tempo depois, coisas de meses, acabei sendo adicionada aleatoriamente por um rapaz no Orkut que começou a falar comigo e que despertou meu interesse. Ele era muito bonito e por partilharmos desse interesse específico, que é uma comunidade que ela estava lá, eles acabaram se interessando um pelo outro. Comecei a dar atenção, pois eu estava me sentindo nutrida pela atenção que eu comecei a receber. Ele se chamava André, tinha 25 anos, era engenheiro mecânico, solteiro, evangélico, homem de família. Ele era personificação de tudo o que eu queria naquele momento. A gente tinha muito em comum, a conversa era muito boa, ficávamos horas e horas conversando. Ele parecia perfeito, e aí a paixão veio de uma forma totalmente avassaladora. Bom, na época era o MSN e SMS. E também fazíamos chamadas de voz por Skype. Nunca conversamos pela webcam. E ele nunca podia ir a São Paulo me ver. Ele dizia estar no Sul a trabalho e eu, boba, acreditava. Já vimos esse filme, né, gente? Mas vamos lembrar que isso aí foi em 2007, né? Não consigo entender a minha ingenuidade nisso tudo. Literalmente a busca pelo amor me cegou. O tempo se passou e ele me pediu em namoro e eu aceitei. Aceitei essa baboseira de ser namorada virtual de um cara que eu nunca tinha visto antes. Eu ouvia a voz dele, era surreal para mim. E eu continuava com isso diante das promessas de que em breve nós nos veríamos, que nós estaríamos juntos. Eu posso dizer seguramente que nunca fui tão loucamente apaixonada por alguém como eu fui por ele. Mais de 10 anos se passaram e isso nunca mais aconteceu na mesma intensidade. O que eu sentia por ele era aquela paixão de dar frio na barriga. Me fazia flutuar. Eu sentia que eu tinha um amor intenso por ele. Bom, um belo dia André sumiu do MSN e ficou incomunicável. Meu mundo caiu. Meu Deus, eu fiquei muito mal.
Minha melhor amiga na época me aguentou e me ajudou a lidar com os surtos que eu dava imaginando o que teria acontecido com o André. Uma semana depois, ele reaparece falando que tinha sofrido um acidente de carro, que estava de molho em recuperação. Bom, ficamos acho que 1 ou 2 dias nos falando até que ele resolveu me contar que era tudo mentira. Lembre-se que ela nunca tinha visto ele nem por webcam, somente por fotos, meninas. O baque nesse momento foi muito grande. Eu sinceramente eu não consigo lembrar muito bem quais foram as palavras que ele usou para começar a contar a verdade. Eu só consigo me lembrar vagamente de que foi tudo muito rápido, como puxar um esparadrapo de uma ferida. Nesse momento, ele pediu para mim que eu aceitasse uma chamada de vídeo e que eu pudesse ver quem ele realmente era. Meu Deus, Dani, meu Deus, ela disse. Ao mesmo tempo que eu sentia que tudo havia desmoronado para saber que eu fui enganada por tanto tempo, por outro lado, uma parte de mim queria continuar agarrada a ele, tentando de alguma forma transformar aquela história toda em alguma verdade. Gente, isso ela passou há muitos anos atrás. É uma época talvez que a gente não falasse dessas coisas de fake de internet, né? Talvez não falasse tão abertamente como falamos hoje. E é muito, eu vejo muitas mulheres passando isso hoje. Mulheres que falam, Dani, minha mãe tá se correspondendo com um cara, só manda foto. A pessoa, ela quer se apegar àquilo, ela quer que aquilo seja verdade, né? Então foi o caso que aconteceu com ela. Bom, ao mesmo tempo que foi extremamente doloroso tudo aquilo, foi bom. Quem era o André? Então vamos lá. Quem era o homem da minha vida que eu sonhava me encontrar, casar e ficar o resto da vida com ele? Quem era André, o homem da vida dela, que ela sonhou que ela ia casar, ter filhos, viver o resto da vida? Era um rapaz, meu Deus, era um menino de 18 anos que resolveu criar um fake na internet para brincar de viver a vida adulta que ele gostaria de ter, fingindo ser quem ele gostaria de ser, pois ele usava a foto de um falso, ele usava uma foto, não de um falso, né? Ele usava uma foto falsa de um cantor gospel que não é muito famoso. Dani, eu sonhava com aquele cara das fotos. Quando eu unia a imagem com a voz do cara, ele era simplesmente perfeito. André me pediu perdão e disse que os sentimentos por mim eram reais. Eu, tentando acreditar que se tratava de um erro, o perdoei. André morava numa cidade próxima à minha, no interior de São Paulo, aproximadamente 1 hora de viagem. E combinamos de nos encontrar pela primeira vez. Então André, depois que falou que era mentira, se mostrou pra ela, mesmo assim, ela foi lá, resolveu conhecer então quem era André. Bom, antes de ir vê-lo de fato, eu fui de carro com uma amiga para essa cidade para aprender o caminho para poder ir sozinha depois. André, na verdade, se chamava Everton. Ele contou para os pais que havia conhecido uma moça mais velha que ele na internet. Aqui eu não sei quanto mais velha ela era, mas eu acho que não era tão mais velha. Só que ele tinha 18, ela devia ter, sei lá, seus 20 e pouco. Ele, que na verdade se chamava Everton, contou para os pais que havia conhecido uma moça mais velha na internet e que ela queria conhecê-lo. Eu não consigo me lembrar de como eu dirigi para aquela cidade naquele dia. Eu me lembro que eu estava usando o meu carro, né, que eu estava dirigindo o meu carro, mas eu não consigo me lembrar o que eu estava pensando. Cheguei no lugar marcado e ele estava com o pai me esperando. Quando eu vi, eu pensei na aparência dele e eu não conseguia ver mais nada. Só me lembro de ter me jogado nos braços dele e ficamos ali abraçados em silêncio por alguns minutos. Eu acho que o fato do pai dele ter presenciado esse encontro fez com que eles vissem que nós realmente nos gostávamos e eles deixaram a gente começar um namoro. Detalhe, os pais dele eram bastante cuidadosos e conservadores nessa época. E eu só fui entender o porquê um bom tempo depois. Eu estava feliz naquele namoro, ele era um rapaz alto, tinha um corpo bonito,
apesar de eu não achá-lo bonito de rosto, mas eu amava tanto, era tão bom ouvir a voz dele, que mesmo estando machucada por uma mentira, quando eu fechava os olhos, eu ouvia a voz dele e me sentia realizada. Gente, eu acho que você já... Amiga, você se apaixonou pela voz do homem. Tivemos uma história aqui, vocês lembram que ela se apaixonou pela voz do homem lá? Acho que era do homem do correio, vocês lembram dessa história? Hoje eu vejo que mais do que tudo, não era por ele, mas por mim. E por todo aquele sentimento que eu tinha. Bom, eu ignorei o bom senso e eu queria viver aquilo. Que foi a coisa mais forte que eu já senti por alguém. Dani, eu acho que esse sentimento queimou algumas balas da minha capacidade de me entregar e me iludir. O começo do nosso namoro real foi muito legal. Acho que no segundo ou terceiro encontro perdemos a virgindade juntos. Sim, nós dois éramos virgens. Foi muito simples, mas foi do jeito que eu realmente queria, que era sentir de todo o meu coração que eu estava fazendo aquilo com alguém que eu realmente amava. Me lembro do momento em que as coisas esquentaram, nos olhamos bem profundamente e ele perguntou se eu tinha certeza. Eu disse que sim, aconteceu. Nossa vida sexual era incrível, pois um adolescente e uma jovem apaixonada, onde ambos foram os primeiros um do outro. Não tem como ser diferente. Nosso namoro tinha o seu lado bom, mas era conturbado pelos ciúmes que tínhamos um pelo outro. Vivíamos brigando e pisando em ovos. Pois bem, um belo dia eu estava dormindo no quarto dele, pois dormíamos em quartos separados quando eu estava na casa de Everton, né, que não era mais André. Vejo que ele tinha esquecido a carteira de identidade em cima do criado mudo. Curiosa, peguei-o para olhar a foto, quando vi a data de nascimento dele. Dani, ele não tinha 18 anos, ele tinha 17 anos. Meu mundo caiu mais uma vez. Eu estava com um menino menor de idade. Fiquei furiosa. Me lembro de sair do quarto dele como um foguete e avisar a mãe e a irmã que estavam na sala que eu havia descoberto que ele tinha 17 anos e eu só queria sair dali correndo. Eu não lembro onde ele estava naquele momento. Só me lembro de ter entrado no meu carro e ido embora. E, em resumo, vesti a minha roupa de palhaça, pintei a minha cara e perdoei novamente. Pois faltava muito pouco tempo para ele completar 18. A partir desse momento, tudo ficou uma merda. Problemas aumentaram, as brigas aumentaram, mas eu resistia, iludida. Um bom tempo se passou e novamente o criado mudo me traz surpresas. Eu dormindo no quarto dele e ele dormindo no outro quarto. Quando eu estava quase dormindo, foi como se eu visse uma mão brilhante apontando para o notebook dele. Dani, eu nunca fui de olhar nada de ninguém, ela disse. Eu abri o notebook e não tinha senha. Fui no histórico das mensagens do MSN e descobri que ele estava me traindo falando de putaria com outras mulheres na internet, mantendo o fake que ele havia me jurado que tinha apagado e logo depois que ele revelou a verdade para mim. Então ele estava lá com a mesma foto, se passando novamente por André, um cara mais velho, conversando com outras mulheres. André, será que até hoje você faz isso, meu filho? Bom, terminamos. Sinceramente, nem me lembro por que e como, mas acabamos voltando. Minha mãe se opôs e falou que ele não colocaria mais os pés dentro da minha casa. Me lembro com toda a vergonha do mundo de ter tentado passar um pano para ele e falar que eu havia me enganado, que ele não havia me traído. Eu acho que nem sei o que dizer. Voltamos para um namoro péssimo e fadado ao fim definitivo. Bom, discutimos. E assim, em algum dia de janeiro de 2010, eu já estava desgastada e terminamos. Pois é, logo na véspera do término, eu estava saindo com um novo grupo de amigos e interessada em um deles. A coisa não deu certo, mas esse interesse serviu para me dar uma chacoalhada e me ajudar a terminar com o dito cujo lá dela. Apesar de não estar sofrendo, eu estava machucada,
pois apesar de tudo que o Everton me fez, aquele sentimento tinha me marcado demais. Em 2010, eu estava no último ano da faculdade, numa turma nova, pois eu havia trancado e voltei para terminar meu curso. Nessa turma havia um rapaz bastante extrovertido que acabou se aproximando de mim e desenvolvemos uma amizade. O nome dele, Eduardo. 3 anos mais velho que eu com 23 nessa época. Ele era muito feio e tinha namorada, então para mim era realmente apenas uma amizade. No entanto, um dia, quando estávamos voltando juntos no carro dele sozinhos de um evento da nossa área, ele se declarou para mim. Disse que havia se interessado por mim e que não conseguia mais guardar segredo do que estava sentindo. Disse que eu não precisava dar nenhuma resposta, que ele queria apenas que eu soubesse. E caí em mais uma mentira. Tocada pela sinceridade dele em se declarar e ainda fragilizada por todos os anos difíceis que eu passei com Everton, eu aceitei ficar com ele. Mas, na verdade, ele não havia terminado com a namorada como ele havia dito. Eles ainda estavam juntos e ele, inclusive, havia pedido ela em casamento. Descobri isso fazendo um trabalho de faculdade juntos. Ele havia me dado a senha do e-mail dele para que eu pegasse um arquivo. Quando olhei na caixa de saída, vejo um e-mail de alguns dias atrás, onde ele dizia à namorada que ela era a mulher da vida dele, com quem ele queria casar, ter filhos e passar o resto da vida juntos. Fiquei enjoada daquilo tudo. Terminamos e paramos de nos falar. Quando nos encontrávamos na sala de aula, eu ignorava a presença dele. Acho que ele, envergonhado, começou a faltar bastante, então a gente quase não se via. Chegaram as férias de julho e eu resolvi viajar com uma amiga para o Nordeste. Depois de tudo que eu havia passado por tantos anos e estar diante da conclusão do meu curso, eu estava muito empolgada com meu TCC e desejando novos caminhos para mim. Essa foi uma viagem muito marcante, onde naquele lugar maravilhoso com os pés na areia diante do mar, eu lancei todos os meus desejos e sonhos para Deus. Eu me lembro bem que logo após essa tragédia com Eduardo, eu comecei a incluir nas minhas orações que eu queria um marido. Eu pedi a Deus que se compadecesse de todo o meu sofrimento com pessoas erradas que tinham entrado na minha vida e colocasse diante de mim um homem perfeito. Um homem que eu iria me casar e ter um relacionamento sério com o qual eu sonhava, pois eu não aceitaria mais sofrer e eu não aceitaria mais mentiras. A viagem acabou, voltei para São Paulo. Eu e uma amiga nessa época estávamos como de costume. Entrávamos em bate-papos aleatórios para ver se a gente conhecia alguém interessante. Ainda estávamos na era do MSN do Orkut. Em meados de agosto, ou seja, nem 15 dias, eu voltei da viagem com esse Daniel. No bate-papo do Terra, achei ele muito interessante, começamos a conversar. Quando ele me revela que ele era evangélico, pois eu também, meu coração parou, senti algo especial, como se ele fosse a resposta das minhas orações. Ele era um pouco mais novo que eu, policial, morava sozinho em São Paulo, a trabalho. Mas toda a família era de uma cidade do interior, a 600 quilômetros da capital, para onde ele ia constantemente. Marcamos rapidamente nosso primeiro encontro. Foi maravilhoso, ele me deu flores e um elogio. Saímos de carro, no meu carro, para passear pela cidade. Comemos alguma coisa e nos conhecemos melhor. Ficamos nesse primeiro encontro. O jeito com o qual eu me senti à vontade com ele foi realmente marcante. Foi um encontro muito bom, natural. O encontro se estendeu e ela deixou ele no alojamento da companhia onde ele morava. Ah, tá, gente, desculpa. Não, ela disse que o metrô, enquanto eles acabaram ficando até muito tarde nesse encontro, ele ia pegar um metrô para ir para o alojamento lá da companhia, não sei onde ele morava, e eles acabaram dormindo no carro. Um dia ele dormiu no meu colo e roncou. Eu achei isso tão incrível. Era como se fôssemos namorados há um bom tempo. Hoje eu vejo que toda a lábia dele era uma lábia típica de Cafajeste.
Mas eu, fragilizada e achando que ele era meu presente de Deus, não percebi que se tratava de um galinha. Começamos a namorar tudo certinho, ele conhecia minha família, frequentava minha casa, dava uns sumiços meio estranhos, mas como a família dele morava no interior e ele ia muito pra lá, eu não desconfiava de nada. No entanto, ele não tinha Orkut, que era o Facebook da época, né, gente? Dizia que era para se preservar por conta da profissão arriscada, o que fazia total sentido para mim. Bom, nessa época, Dani, estavam assassinando bastante policiais, então eu achava até que ele estava certo, né? Chegou o fim do ano e eu me lembro dele ficar mais de uma semana fora. Ele me ligava pouco, mas nos falávamos todos os dias. Não me lembro bem como foi que eu comecei a desconfiar dele e como foi que eu cheguei ao ponto de conseguir pegar o celular dele e ver com quem ele falava. Mas me lembro de ter feito isso trancada no banheiro. Encontrei contato de mulheres salvos como Amor, São Paulo e Jô. O Amor São Paulo, obviamente, não era eu. Essa Jô era da cidade dele e comecei a investigar. Não falei para ele que eu havia mexido e nem achado nada. Preferia ver o que eu encontrava primeiro. Como a cidade é pequena, não foi difícil encontrar o que eu encontrei. Foi uma foto de perfil dos dois, rastreando fotos e perfis. Descobri que ele e Jô eram recém-casados. Essa última viagem, na qual ele havia sumido por vários dias, foi para se casar com Jô. E eles foram para a lua de mel em Santa Catarina. Fiquei muito mal, decepcionada. Falei para ele que havia descoberto tudo e terminei. Eu devo ter bebido água do rio Tietê, só pode. Quando falei para ele que se ele quisesse realmente ficar comigo, que fizesse a coisa certa e desse um jeito nessa situação. Ele me pediu perdão e disse que não sabia o que fazer. Disse que não sabia como cancelar o casamento que já estava marcado e pago. Enfim, mas disse que gostava de mim de verdade. Apesar do que havia feito, né, ele disse que se divorciaria para se casar comigo. Detalhe, Dani, ele tinha 22 anos na época e eu 24. O fato dele realmente cumprir como o que disse e fazer de tudo para acalmar minha dor que eu estava sentindo foi uma prova muito importante para mim. Eu estava apaixonada. Então eu decidi que ficaria com ele e daria uma chance. Esse é o segundo trecho da história que eu escrevo em lágrimas, pois algumas coisas realmente dói. Não importa quanto tempo passe, são coisas que te transformam por dentro e te deixam marcas de ilusão e dor. Eu queria muito que ele me desse provas do que ele sentia, pois tudo que ele tinha feito comigo não era justo. Ele era muito sensível comigo. Com poucos meses de namoro depois desse ocorrido, ele fez uma tatuagem nas costas em minha homenagem e me pediu em casamento. Ser pedido em casamento era tudo que eu queria. Eu também tenho um desejo muito grande de voltar para a igreja e de ter um namorado com o qual eu pudesse compartilhar minha vida espiritual. Então as coisas foram se ajeitando entre nós, enquanto a minha vida financeira e familiar ruía por problemas na empresa. Começamos a frequentar a igreja juntos, me batizei. O dia do meu batizado foi um dia muito especial para mim, pois apesar de ter sido criada em berço evangélico e ter muita fé, eu estava desviada da igreja desde os 18 anos. A pastora, uma vez, me disse que eu era uma mulher maravilhosa de oração. Um dia ela nos chamou e disse que o certo era que a gente se casasse, pois nós já estávamos morando juntos a essa altura e que Deus, a partir do ano seguinte, começaria a mudar nossas vidas. Diante das palavras dela, foi o que fizemos. Marcamos nosso casamento no civil para dezembro de 2012 e como eu queria me casar, marcamos a cerimônia para janeiro de 2013. Hoje, depois desses anos que se passaram, eu vejo que sim, transformações profundas em nossas vidas começaram a acontecer. Nosso casamento foi muito bonito, foi uma noite realmente feliz para mim. Realizei um sonho com ele. Apesar da ferida da mentira de ser uma amante oficializada,
Eu tinha a vida que eu queria ao lado de um homem que não media esforços para cuidar de mim e se redimir de tudo que ele havia feito me passar. Bom, o começo da minha história com ele me traz muita vergonha. Só as minhas amigas mais próximas sabem o que realmente aconteceu. A minha família até hoje não sabe. Que eu acho que ela disse que conheceu ele, descobriu que ele era casado, ele acabou se separando da mulher para ficar com ela, né? Apesar de termos nos apaixonado, ele ter largado um casamento para ficar comigo, de termos uma ótima convivência na questão de parceria e amizade, o nosso ritmo sexual não era compatível. Isso foi se tornando um problema. Todos os problemas familiares e financeiros que a gente enfrentou começaram a me derrubar. Eu entrei em depressão. Havia muitos dias em que eu não queria sair da cama, eu não queria tomar banho. Eu só pensava que como seria bom se eu simplesmente dormisse e não acordasse mais. Todo esse tempo Daniel ficou ao meu lado, tentando me ajudar, trabalhando sozinho, mas meu interesse sexual já não era muito. Quase toda essa situação piorou. Ele muitas vezes tentava falar comigo, chorava genuinamente, pedia para que eu desse atenção ao nosso casamento e me dizia que ele estava mal, mas eu não tinha interesse nenhum em fazer nada pelo nosso casamento. O tempo se passou, em meio disso tudo, muitas coisas se desenrolaram na nossa vida profissional. Passamos dificuldades, pois éramos autônomos e convivíamos com oscilações de renda, mas sempre estávamos incentivando e sendo o apoio um do outro. Houveram muitas revelações de pastores e visitantes diferentes na igreja, dizendo que o empreendimento dele daria certo, que Deus abençoaria e que faria coisas que ele jamais iria imaginar. Então, confiando nessa promessa, a gente se apoiava. Bom, o lado de marido e mulher se enfraquecia, mas eu acredito que o motivo pelo qual fomos parar na vida um do outro não era para um romance, e sim para uma amizade e parceria de vida. Passou-se um bom tempo dele lutando pelo casamento e eu, sem responder, acabei sendo traída em 2017. Nós já tangenciávamos o assunto de separação há um tempo, mas mesmo assim foi um choque dolorido descobrir que ele estava namorando ou ficando, sei lá, outra menina. Eu me sentia muito mal e envergonhada, mas eu sempre soube que não seria difícil ser traída por ele, já que o nosso relacionamento se iniciou com uma traição. Era difícil ficar de pé nos primeiros dias. O que me doeu não foi o fim do casamento, pois isso eu já sabia que chegaria, mas foi ele não ter sido sincero comigo. Eu já não aguentava mais. A gente não dormia junto há meses, ele mal parava em casa, e eu sinceramente não ligava, pois eu só tinha forças para lidar com meus pensamentos suicidas. Ele que não queria correr o risco de piorar minha depressão e que por isso agiu covardemente e se deixou levar pelos afagos e atenção amorosa sexual que ele recebia da moça com quem ele ficou por uns meses. Pois bem, ele saiu de casa, mas passado o baque continuamos amigos e assim somos amigos até hoje. Ele ainda tem contato com a minha família, conhecemos os respectivos namorados, nos falamos sempre, numa relação que virou um laço de família. Confesso que eu sinto um certo alívio de não estar mais numa relação que começou de uma forma completamente errada, pois apesar de ter dado certo, isso me pesava muito. Aconteceu que foi justamente esse baque da traição que fez com que eu resolvesse me levantar da cama e dar um novo rumo à minha vida. Eu estava gorda, perdi 15 quilos. Eu não queria sair do nada. Eu queria descobrir o mundo agora bons, né? Eu já estava alguns anos mais velha, mas eu ainda era jovem. A separação me fez bem, pois ela abalou minhas estruturas. Acho que foi um chacoalhão que eu estava precisando para reagir. Perder dinheiro, estar infeliz no trabalho, não era sinônimo de morte. Havia outras possibilidades, e eu passei a ter novas esperanças como um todo, de que toda a tragédia que eu estava na minha frente não me definiria. Decidi que arrumaria um novo trabalho. Por sorte, meses depois apareceu uma oportunidade de emprego que eu aceitei e estou até hoje. Baixei o Tinder, comecei a conhecer novos rapazes, tentei me redescobrir.
Acabou que eu realmente descobri muita coisa sobre mim. Meu único problema com a manutenção do casamento não era o sexo, era o fato de que essa vida de esposa não era para mim. Eu consegui ver bem muita coisa a meu respeito e entender claramente que o que eu quero e o que eu posso oferecer em um relacionamento daqui para frente. Eu estou tentando não me deixar enganar e não cair nas ciladas da ilusão e da carência. Gostaria muito de me apaixonar perdidamente novamente, mas hoje, no meu relacionamento atual, que já caminha para 2 anos, é o meu primeiro namorado sério depois da separação, eu interpreto tudo de forma bastante racional, preferindo escolher alguém por certas características pelas quais eu prezo do que pela paixão, já que paixão até hoje só me levou às minhas piores ciladas. Eu não pretendo me casar de novo, também não pretendo ter filhos, mas eu gostaria sim de encontrar alguém para compartilhar minha vida. Sei que essa pessoa não será meu atual namorado, pois temos objetivos bem diferentes de vida. Não sei até onde irá nosso momento, mas estou aproveitando e encontrando nele um relacionamento maduro, tranquilo e que pela primeira vez em muito tempo começa sem mentiras. Hoje, olhando todas as minhas histórias em perspectiva, eu vejo que o grande desafio de um relacionamento onde há uma mentira, uma traição ou qualquer tipo de erro é definirmos o limite do que foi um erro isolado, fruto de uma decisão estúpida, e que é sinal de uma pessoa realmente mau caráter que está apenas nos usando. Peço que Deus nos dê discernimento, pois nesse mundo velho de meu Deus, tem de tudo de gente e acontece tudo todos os dias. Gente, eu adorei a história dela, porque eu achei assim, que ela passou situações que eu acho que todas nós, assim, em algum momento aqui já passamos na vida, né? Depois da era da internet, essa coisa de... Eu sempre falo isso, gente, as pessoas, elas são o que elas quiserem na internet, né? E isso aí aconteceu em 2007, mas não mudou muito até hoje, né? Vocês veem que eu tenho meu grupo lá no Facebook, Mundo Gringo Oficial, que as meninas estão sempre postando foto de homens que se fazem passar por outros homens. Temos aí hoje, né, o número de golpes que aumentaram. Aqui ela não levou um golpe, não foi o caso, mas foi alguém que se passou por outra pessoa na internet. Ela se apaixonou por aquela pessoa e aquela pessoa nem era a própria pessoa. Vocês estão me entendendo? Então, isso acontece até hoje. Bom, tem o caso dela conhecer o cara casado, né? O cara que tinha acabado de se casar, o cara estava namorando com ela. Eu nem sei muito assim, eu penso assim, né? É triste, eu fico muito triste pela outra parte também, né? Que a gente contou aqui a história dela. Não tô crucificando ninguém aqui, não é isso. Mas muito triste pela outra parte. Imagino o que essa outra mulher também não deve ter passado, né? Recém-casada. Poxa, se o cara... Gente, se o cara não gostava dela, porque parece que não gostava, porque se separou pra ficar com a nossa Alice aqui, né? Por que as pessoas levam, né, até o último... Porque, sabe, às vezes vai doer, você tá com um casamento pago, você... mas eu acho que, sei lá, dói menos do que você passar por todo esse sofrimento de estar casada, aí ser trocado por outra. Ah, mas eu casei porque o casamento tava lá. Tá, casou e aí? Pra largar a mulher 2 meses depois, né? Então a nossa própria Alice sabe que o casamento dela, como ela disse aqui várias vezes, começou de uma forma errada e como começou com uma traição, ela já estava esperando que ela também seria traída, né? Como ela disse aqui. Bom, eu gostei muito que ela fala assim... que ela fala que essas paixões, né, que ela conheceu através de computador, por estarem na esfera da ilusão, eu adorava sonhar e imaginar, e o que acaba não vindo para a realidade e sendo maculado pelas imperfeições, acaba sendo muito mais bonito. Gente, relacionamentos virtuais muitas vezes acabam sendo perfeitos,
porque foi bem o que ela disse, né? Você não vê as imperfeições, você não está com aquela pessoa. Eu não estou dizendo que não dá certo, a gente teve vários aqui no canal que deram certo, só que tudo que fica no virtual parece que é melhor, sabe? Porque você imagina várias situações com aquela pessoa, você imagina como, né, que aquela pessoa, você fala com ela ali algumas horinhas por dia, você não tá vendo muitas vezes, então você se apega àquilo que você está ouvindo, você se apega àquilo que você está vendo, que é a foto, às vezes por vídeo, né? Porque o dia a dia, óbvio que é sempre mais complicado, né? Todo mundo tem suas correrias, tem seus problemas, não vai ser todos os dias que você vai estar bem, não vai ser todos os dias que você vai estar mal também. Então, por isso que eu falo, relações virtuais a gente tem que prestar muita atenção, tá? Porque a gente pode ser na internet o que a gente quiser. E a nossa mente, ela trabalha de uma forma que sim, ela pode trabalhar de uma forma que faça com que virtualmente, né, a gente crie uma própria fantasia pra gente, sabe? Com certeza virtualmente acaba sendo muito mais bonito do que o tete a tete ali no cara a cara, olho no olho. Bom, gente, então essas foram as histórias aí de nossa Alice. Eu acho que todo mundo tem histórias pra contar, né? Todo mundo já teve uma história de algum desses tipos pra contar. Questão que ela disse que ela, né, acha que nunca vai casar, mas que ela queria ter um companheiro de vida. Eu acho que cada um, né, vive do jeito que achar melhor, né, gente? Mas eu entendo o que ela quis dizer. Talvez ela queira um companheiro, ela quer ter a liberdade dela, a casa dela, mas ter um companheiro, né, que vocês possam fazer as coisas juntos, que vocês possam sair, viajar. Eu acho que todo mundo precisa, né? A gente tem que ser feliz sozinha, mas no final das contas todo mundo quer uma companhia, na verdade, né? No final das contas a gente sempre quer ter alguém do nosso lado. E acho que vou fazer uma série contando pra vocês as minhas piores histórias também. Gente, eu também passei umas coisinhas assim, sabe? Não com nada de relacionamento sério, porque eu sempre fui muito... como eu acho que minha vida amorosa, né, começou de uma maneira bem, digamos, traumática, né, que foi o meu mundo gringo, que eu até contei pra vocês aqui no canal. Quem não viu ainda, o vídeo é Sofri Violência Doméstica, põe Mundo Gringo. Então, assim, eu acho que pela minha vida, talvez, sentimental, amorosa, ter começado, assim, né, de uma maneira tão trágica, a partir dali eu comecei a prestar muita atenção em tudo à minha volta, sabe? Muita atenção, assim, nos sinais, nas pessoas que me cercavam. E talvez isso tenha me deixado até um pouco mais, digamos, não vou dizer fria, mas talvez tenha me deixado um pouco, sei lá, mais direta. Não sei se é essa palavra, ou talvez seja fria. Eu já falei pra vocês diversas vezes, né? Sou o tipo de pessoa, assim, que... gente, comigo não tem esse negócio de terminar, voltar, segunda chance. Não. Eu acredito muito que as pessoas são o que elas são. Se não deu certo ali, não tem por que dar de novo, sabe? Até acredito que as pessoas possam mudar, sim, mas eu não sei se eu, Daniele, sou preparada para dar essa segunda chance a essas pessoas. E isso, comigo, não sei se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Talvez seja uma coisa ruim, porque eu sei que as pessoas, elas podem mudar, eu sei que as pessoas, elas podem, né, elas podem se modificar, mas até questão de amizade, sabe? Eu não costumo muito dar a segunda chance para as pessoas se reaproximarem de mim, né? Eu vejo muitos sinais, eu procuro ver muito como a pessoa é e, infelizmente, se não é daquela maneira que eu pensava, quando você conhece, você vê que a pessoa não é aquilo que ela, né, que ela mostra, demonstra, então eu simplesmente me afasto, sabe? Se é bom, se é ruim, não sei.
mas é assim que eu ajo. Então, por isso, talvez eu já tenha conhecido pessoas interessantes, mas no primeiro sinal de qualquer coisa eu já me afastei. Então, eu tenho algumas histórias assim pra contar pra vocês também. Quem sabe um dia eu conto. Bom, espero que vocês tenham gostado aí da história de Alice, vivendo e aprendendo. Eu acho que é muito legal a gente ver as experiências de outras pessoas. Mande sua história também pra gente, daniresponde@hotmail.co.k. Um beijo e até o próximo vídeo, gente.